Fala galera, estamos aqui começando mais um Corre Aqui News. Eu sou o Felipe Schmidt Ushima e estamos aqui para te informar dos assuntos que estão acontecendo no mundo da corrida. Estou aqui junto com o Igor Santos e o João Paulo Pachella. E essa semana teve uns assuntos polêmicos. Teve grupo de corrida vira caso jurídico após vazamento de mensagens pesadas lá em Fortaleza. Tivemos também agressões no Ibirapuera, onde um homem agrediu uma mulher que disse que está correndo no sentido contrário dos corredores. Tivemos também doping no mundo das maratonas. Como que é o nome dela, João? Que eu não consigo falar, você vai poder me ajudar? Ruth Chipchong. É isso aí. E também vamos falar sobre o diretor da YesCon, que falou que o nosso mundo da corrida está uma várzea e também tem falta de organização. O que vocês acham disso tudo aí? No caso, são 4 pessoas envolvidas, né, nesse grupo. Um dono de assessoria, que é dono de uma academia também, 2 médicos e uma mulher triatleta. E aí sempre surpreende, né, quando a gente faz isso, a presença, né, de uma mulher. Não é porque a mulher que é santa, mas o que eu quero dizer é que, assim, normalmente, confesso, são os homens que fazem a bagunça, que tem esse tipo de atitude, mas infelizmente tem uma mulher no meio dessa lei. Acho que a gente nem precisa falar muito da questão do fato de ser assessoria, ou de ser academia, ou de ser médico, ou de ser triatleta, porque isso apenas agrava uma questão que é muito ruim e que, de novo, reflete a nossa sociedade, mas também acho que tem sempre um lado um pouquinho ali de brincadeira e tal, só que acontece que essa brincadeira, a hora que ela escala, ela acaba sempre partindo de princípio para uma coisa que detona as pessoas envolvidas, que mostra muito de quem está falando. Isso é uma das coisas que eu penso sempre. Acho que quem está falando esse tipo de coisa de outras pessoas fala muito mais sobre ela mesma, né, do que as outras pessoas. Então, ainda que num primeiro momento tenha um tom de brincadeira e as outras e uma delas lá alegue, não, mas foi colocado fora de contexto, foi divulgado sem autorização. Mas o fato é que aconteceu. Infelizmente ou felizmente, veio ao público, veio à tona, e aí que a justiça apure todos os responsáveis aí, mas é lamentável, né? Ainda mais quando envolve nosso esporte. Eu acho que, felizmente, que foi vazado. Eu acho que esses vazamentos fazem a sociedade refletir sobre o comportamento, e são esses vazamentos que fazem a sociedade evoluir. Eu acho que, sei lá, na minha geração era normal fazer bullying na escola. Hoje, na geração das minhas filhas, é totalmente repreendido até pelos alunos, quem faz o bullying. Então, aquele cara que era exaltado por fazer aqueles linchamentos verbais, hoje ele é repreendido, e com razão, e como deve ser. E eu acho que isso é a gente caminhando para a evolução. A gente está falando isso aqui, a gente achar isso errado, isso faz tudo parte da evolução da sociedade, né, humana, né, o ser humano evoluindo. E é muito importante esses rótulos para a gente entender que a educação ela não é só fora de casa, não é porque eu fui na escola, na faculdade, no MBA, no doutorado, que eu sou educado, que eu respeito o ser humano. Então, existem vários tipos de educação, e eu acho que essa daí é a mais importante. É onde você tem a humildade, onde você sabe ouvir, onde você respeita o próximo. E isso aí vem da convivência, da sensibilidade, do berço, como alguns gostam de falar. Mas eu acho que é importante isso ser exposto mesmo, não para condenar, para cancelar essa pessoa XYZ, para a gente evoluir mesmo como sociedade. Eu acho que faz parte do processo. Então, é um assunto muito delicado, porque é o que a gente estava falando lá embaixo, João. Que as pessoas elas se escondem muito dentro desses grupos de WhatsApp, falando o que bem entender, porque elas acham que vai ficar só ali, mesmo sendo errado certas coisas que são faladas, né? Então, como que nem você falou, Igor, eu também acho que é bom que esse tipo de notícia saia para a gente educar as pessoas, ou elas verem que esse tipo de comportamento não é certo.
Quando eu falei infelizmente, óbvio. Não. Infelizmente para a pessoa, né? Os 4, vamos dizer assim, mas felizmente para a sociedade. E eu queria só pegar num ponto que acho que nem tem... veio aqui no nosso podcast por estar no meio da corrida, né? Por ser de uma assessoria, 2 médicos que provavelmente... acho que no caso do médico ele ainda tem um agravante também, que é o fato de que ele lida com pessoas, né? Ele lida com essas dificuldades. Quando a gente pega uma pessoa que é obesa, aquilo ali pode estar relacionado com alguma outra doença, com alguma outra situação. Então, assim, o médico ele tem, por ética profissional, que ter um pouco mais de respeito, porque ele está lidando com outras pessoas ali. Com questões muito importantes de cada uma das pessoas. Mas eu queria só pegar um ponto específico, que é essa questão de que foi uma brincadeira, ou foi uma coisa assim. Eu sou uma pessoa... Acho que quem me conhece na vida particular sabe que eu sou muito brincalhão, e que eu falo besteira, e que eu também brinco com os meus amigos e com os meus alunos conhecidos no WhatsApp. Mas eu acho que quando a gente... tem certas brincadeiras que elas não cabem mais, como você falou, né, Igor? Então, o fato é esse. Tem algumas coisas que elas se originam na brincadeira. Então, quando essa brincadeira deixa de caber na nossa sociedade, muitas das questões que geram conflitos e que geram preconceitos e discriminação e muitas coisas nascem dessa brincadeira. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, até um aluno aqui que é da Quark, que veio aqui, e a gente estava falando exatamente sobre isso, ou seja, quantas dessas coisas nascem na brincadeira, né? E aí isso fica... Quando ela está sem controle, ou seja, quando ela está ali com a cortina do grupo de WhatsApp, isso acaba tomando proporções bem grandes. Né? E 2 pontos que eu acho... As pessoas se sentem à vontade, é isso que eu quero dizer, para poder falar o que quiser, porque está ali, né? Porque acha que ninguém vai ver, exatamente. E muitas vezes vem aquela pessoa que está de fora, que eu acho que ou não se conscientizou o suficiente, ou não parou para refletir sobre o assunto e sobre o quanto aquilo pode ser destrutivo para quem está sendo ofendido. Isso é mimimi, é mais mimimi. Cara, é mimimi até o ponto que não te envolve. Se aquela ofensa te pegar em algum ponto que te atinge, ele deixa de ser mimimi e passa a te atrapalhar a viver. Eu acho que tem gente que, se ouvir alguma ofensa, sei lá, gordofóbica, essa pessoa, se ela está num quadro de depressão, aquilo pode agravar aquele quadro. Ninguém sabe até onde vai. A cabeça humana é muito complexa, ainda mais tratando desses sentimentos. Então, não é mimimi. E eu acho que outro ponto importante é, se eu não posso falar aquilo publicamente, eu acho que eu não posso falar aquilo. Eu acho que é aí. Cara, se eu tô falando uma coisa que tem que ser escondido, cara, eu não deveria estar falando aquilo. É simples. Se você tá falando aquilo e ninguém pode ouvir, não fale aquilo, não sinta aquilo, né? Às vezes seu sentimento, então revise, reflita sobre aquilo. Eu acho que essa exposição, principalmente para os atores ali, com certeza eles vão se conscientizar depois disso, porque eles vão entender, vão refletir sobre o assunto. Mas eu acho que a pessoa inteligente, ela consegue aprender com o erro dos outros. Então, se você está vendo essa situação, para refletir. Cara, e se eu tivesse ali falando aquela besteira que às vezes eu estou falando que é mimimi, ou não, eu só estou achando que não é tão importante assim. E se eu tivesse vivendo aquilo ali, como eu me sentiria, como seria, e o inverso daquilo? Eu acho que isso faz parte da conscientização social, e eu acho que isso que leva a sociedade a evoluir no médio, longo, às vezes longuíssimo prazo. Até minha última fala, para não ficar prolixo. É um assunto importante. É que eu sempre olho para as minhas atitudes, porque eu já brinquei em grupo de WhatsApp, eu já brinquei com amigos próximos, eu já brinquei com coisas assim, mas uma das coisas que eu vejo de diferença, e não está certo, muitas vezes dessas coisas não estão certas e a gente vai burilando, né? A gente vai aperfeiçoando e tal. Mas uma das coisas que eu percebo é que quando, por exemplo, para mim uma coisa importante cara, eu brinco com quem está ali no grupo. Então, assim, eu posso até brincar com alguma das pessoas, o que não está, com certeza já não é a melhor situação. Mas o fato, não, é verdade, acho que a questão é essa. Mas o fato é que a pessoa está ali. Isso. Ou para zoar junto, ou para se defender. Agora, você está num grupo e, de novo, não está certo.
Mas você tá num grupo e vocês estão falando de outras pessoas realmente se escondendo atrás do anonimato. Não, do anonimato não, mas do grupo, da privacidade do grupo. Aí Aí já virou um ato ilícito. Aí é outra história. Eu tenho mais 2 centavos aí para finalizar, que foi algo que você também falou lá embaixo, João, que é a desculpa de isso foi pego fora de contexto, que também foi falado por alguém aí, pela assessoria. Pela triatleta, quando ela se manifestou. Foi pela triatleta? Não importa. Se você fala, né, um comentário que, pelos exemplos aqui, transfóbico, racista, gordofóbico, já está errado qualquer tipo de contexto. Então, utilizar esse tipo de desculpa, eu acho que só piora a situação quando é um assunto delicado assim. Ainda que o contexto seja uma coisa importante, a gente vai até poder falar disso no nosso próximo tópico, eu acho importante colocar o contexto, mas tem coisa que o contexto não explica, né? Não tem jeito. Então vamos continuar aqui. Essa semana, no Ibirapuera, Noel Pessoa foi agredida enquanto corria. O agressor alegou sentido errado, mas o parque não tem regra para isso. Ela denuncia machismo, o caso choca e reforça a importância de espaço seguro para as mulheres. De qualquer forma, de qualquer contexto, o cara tá errado. Completamente errado. Eu corro lá no Ibirapuera, eu sei como que é correr em um sentido e eu sei como que é ter pessoas correndo no sentido oposto, mas não leva ao caso do cara agredir do jeito que... nem de qualquer forma, do jeito que ele agrediu a mulher. O que vocês acham dessa situação toda aí? Vocês que têm filhas. Sim. Isso aí acho que dá num outro... Eu não, dói mais, não, né? Eu não sou muito fã daquela ideia de lugar de fala, sabe? Quando as pessoas falam assim, porque tudo bem que quando a pessoa tem... quando a gente menciona essa questão de lugar de fala, é como se o que a outra pessoa pensa se tornasse você compra inútil, autoridade, né? no final das contas. Mas o ponto é, de fato, ter uma filha te faz pensar se fosse com a sua, né? E aí... Mas, assim, acho que a gente precisa separar as coisas aqui. O primeiro é que o ato de agressão está, obviamente, errado. E aí vamos supor, Shima, até acho que não sei se você vai falar disso, mas vamos supor que ela a tivesse agredido também, beleza? O fato é que a agressão, seja de qual lado for, ela não se sustenta, porque um erro não justifica o outro. Para mim, isso é uma coisa muito importante. Não é porque uma pessoa errou que isso te dá o direito de errar também. Ainda que você... nossa, mas isso justifica um pouco putz, você não vai ser agredido sozinho e tal. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu lá. E por isso eu mencionei anteriormente da ideia do contexto. Então, assim, eu não sei exatamente o que ela fez, a não ser essa questão de correr no sentido oposto, sei lá como foi isso, que aí uma das coisas que eu vou abordar. Mas eu não sei se ela agrediu o cara também, se ela xingou o cara e tal, mas o fato é que um homem nunca pode agredir uma mulher, a mulher também não pode agredir o homem, né? Mas no caso do homem agredir uma mulher, isso é um agravante também, porque cara, é uma covardia, né, no final das contas. E o homem tem como se defender e tal, de uma agressão da mulher, isso se é que ela agrediu, né? Não estou nem dizendo que isso aconteceu. Então, esse ponto tem que ser condenado veementemente e tá aí o... Eu tenho um exemplo que eu estava conversando sobre o tema com a Cris, a nossa apresentadora, e ela falou, cara, você mesmo está me falando esses dias que você corre às vezes na ciclofaixa, perdão a todos, eu corro às vezes na ciclofaixa, mas é porque eu estou no meio da rua, não é ali no Ibira, e cara, a calçada tá toda quebrada, eu fico na ciclofaixa, eu vejo uma bicicleta e eu subo. E aí eu comentei isso com ela, se é certo, se é errado, que eu não sei se é. E ela falou, cara, já aconteceu como mulher tá correndo, e passa o homem e me xinga. E eu tenho certeza que ele não faria isso se fosse um outro homem. E me botou para refletir, e a questão da conscientização também, que realmente tem homens que, cara... que crescem em cima de mulher. Tá no nosso instinto. A gente sabe que a gente é mais forte. A gente é assim por natureza.
natureza, o homem é mais forte que a mulher. Não é à toa que tudo. Tem a divisão de sexos ali nos esportes. Por isso que é unânime. Essa questão, eu acho que são raras. As questões que são opostas, né? É nítido que tem, sim, uma prevalência ali no sexo masculino. E aí a pessoa instintivamente vai para cima daquela, sei lá, do sexo mais frágil. E eu acho que isso é um abuso, falando ali só da questão do sexo. Eu não estou falando do tema, do porquê que aconteceu aquilo, se está certo ou está errado, um agrediu o outro, da forma que for. Eu acho que ele ir fisicamente para cima dela é porque ela é mulher. E isso é sim um agravante absurdo. Bom, a gente tem aqui uma conversa da Noel que ela teve com a Cris, ela liberou a gente... Noelle, né? Da Noelle, perdão. Pra gente ler aqui no podcast. Então, Cris, eu acho que a gente tem que começar uma ação para que os corredores tenham mais respeito aos outros, ainda mais falando dos próprios colegas do esporte. Não é de hoje que temos problemas com pelotões folgados no Ibira. Esse é um outro assunto para um outro podcast. Não é de hoje que temos problemas com pelotões folgados no Ibira, mas eu fiquei chocada com as dezenas de recebidos de situações como a minha que tem tornado cada vez mais comum e digo até mulheres sendo atacadas por outras, seja corporal ou verbal. De todo o ocorrido de ontem, o que me deixou mais aborrecida com a maldade com que ele veio contra mim enquanto estávamos correndo, com a intenção de me machucar. E pior, ainda começaram a gritar comigo dizendo que tinha razão. Perdeu, né? Ele perdeu na hora, né? que tinha, perdeu no momento exato quando partiu para qualquer tipo de agressão, né? Só o grito qualquer já tá tipo errado. de agressão, ele já perdeu a razão ali. Eu ia só colocar uma outra coisa, que essa dinâmica, né, que acaba criando atrito lá e que se torna uma coisa menor, né? Porque o que gerou o atrito foi o fluxo com que um estava correndo e o outro estava, sei lá, não sei nem quem estava no lugar, no fluxo certo e errado. Que é uma coisa menor, de novo, é uma coisa realmente menor, porque isso poderia, essa covardia, ela podia se manifestar, e ela se manifesta em quantas outras coisas da nossa sociedade. Então, falamos do principal, mas em relação ao fluxo e à organização lá no Ibira, o que acontece é que a corrida de fato está crescendo, a gente precisa... a gente tem dentro da Associação de Treinadores de Corrida uma preocupação permanente, tanto é que esse final de semana mesmo a gente estava discutindo mais uma vez sobre o que acontece na USP aos sábados, onde grandes grupos se reúnem, grupos que estão muitas vezes atrelados a algumas marcas e tal, ou outras pessoas que não têm assessoria, ou outras pessoas que têm assessoria, e a assessoria não tem como obrigar o cara a seguir a regra, ou fazer nesse sentido. Mas a gente tem tentado alertar o pessoal da USP, dentro do possível o pessoal do Ibirapuera também, e a gente sabe do nosso papel de educar as pessoas para que elas consigam organizar aquele fluxo. A gente já até falou disso, né, Shima, aqui num dos primeiros, por exemplo, em relação à utilização da pista do Pacaembu, que foi uma das novidades. Uma das novidades, né? Então, assim, eu acho que cabe aos professores, cabe aos treinadores, a gente criar uma situação de tentar educar. Mas quem, de fato, consegue colocar isso, né, mais firme é quem está tomando conta desses locais. Então, quem está lá no Ibirapuera que tem que realmente colocar uma ordem, colocar uma maneira de fazer com que esse fluxo seja mais adequado. E não é só pintar, né? Porque, realmente, pintou, melhorou muito. Está nítida ali a separação, o que é bicicleta, o que é corredor, o que é o restante das pessoas. Mas as pessoas ali a gente precisa instruir essas pessoas para evitar acidentes. Porque veja que isso aqui é um absurdo acontecer por qualquer razão. Mas tem acidentes acontecendo também por causa desse desencontro de fluxo. Eu acho que tem a questão da conscientização de placas, de avisos, campanhas que seja, alguém andando com a faixa ali alguns dias para explicar como funciona aquilo. Mas essa regra que
esse ser humano quis instituir para Noelle, ela nem existe. Nem os corredores. E, cara, eu corro pro outro lado porque eu tô ficando tonto. Eu quero ver a vista de uma forma diferente. E é normal, todo mundo faz isso. Pô, você vai fazer um longão lá, 10 voltas para um lado, faz 5 para um lado, 5 para o outro. Ué. É bem melhor. E aí o cara vem falar que porque minimiza ele a lesão quer. por repetição, inclusive. Você cai indo só por um lado. Tem treinador que recomenda. É igual correr na praia, mas se bem que da praia não resolve, né? Só piora. Mas é isso. E a questão da conscientização é um trabalho de longo prazo. Um exemplo que vai com esse aí é lá no Rio de Janeiro, tem a Orla, eles fecham domingos e feriados. E tem mais de 15 anos que tem várias placas lá falando, olha, bicicleta só pode andar na parte de bicicleta. E quem anda e corre só pode andar e correr desse lado aqui da pista. Tem 15 anos que isso existe, se não for mais. E continuam as pessoas andando de bicicleta na parte de pedestre. Então é um trabalho contínuo. Às vezes a GCM faz lá um trabalho para tentar conscientizar e continua, diminui e continua. Então é um trabalho político, social, que tem que ser feito aos poucos. Não é um cidadão que ele entende que a partir de hoje vai ter um lado certo de andar, do jeito que ele quer que ande, e quem não tiver vai levar um tapa na cara. Que mundo que ele tá? Ele tá na Roma Antiga e ele é o imperador? Como assim? Os gladiadores. O cara virou Júlio César e ele tá ali com a cruz no meio da praça. Todo mundo. Você tá errado, toma uma porrada. Como assim, cara? Estamos retrocedendo como uma sociedade. Putz, essa história, eu acho que a gente tem que enfatizar essa história de que o cara tá muito errado, que é um absurdo, que eu espero que, assim, que se apure tudo que aconteceu ali de fato e que sofram punições aqueles que fizeram besteira, que no caso, ele já tá bem claro que ele fez a besteira, né? Assim, então, que ele seja punido. Mas é uma sociedade que a punição não existe. Só para diferenciar uma coisa da outra, é que, sim, por exemplo, no Ibirapuera, os corredores eles não lidam com os carros como acontece na USP, né? Então, na USP existe sim a recomendação de você ir contra o sentido dos carros. Então, aquelas pessoas que estão no sentido contrário, ou seja, estão indo a favor dos carros, eles estão colocando eles mesmos e as outras pessoas em risco, porque o carro... Primeiro, você não sabe se o carro está te vendo, né? Já começa por aí. Todo mundo dirige e sabe que, infelizmente, nem tudo você está vendo. E pode acontecer qualquer coisa ali. Você se distrai ou alguma coisa nesse sentido. Se você não está vendo, você não tem como se defender. Você simplesmente recebe o impacto ali. E você obriga as outras pessoas a ir para o sentido, a desviar para o sentido dos carros. Então, assim, a ideia na USP é que haja um fluxo contra os carros e isso fica de orientação para quem corre na rua também. Não é na USP, isso Exato. aí é que na USP, na escola. É que na USP tá absurdo. Se você tiver de bicicleta, vai no sentido, exato. A pé você vai contra. Ainda que, acho que, se não me engano, a regulamentação da lei de trânsito hoje é que a bicicleta tem que ir no sentido dos carros também. A bicicleta vai junto com os carros por causa da velocidade. É física, tem um estudo aí que... E tem a dinâmica até da distância que você precisa manter do ciclista e tal, né? Quando você é carro. Isso. No Ibirapuera é diferente porque você não lida com o carro, mas você lida com o bike. Então, se você ser atropelado por uma bicicleta é um problema. E aí, o que eu acho só é que lá não tem um fluxo regulamentado. Isso. Mas é uma questão, tipo, de... Como eu posso dizer? Boa convivência. De boa convivência. Sim, eu acho que o Ibirapuera deveria ordenar essa situação. Sim, acho. Poderia. Essa questão que ele levantou aí, eu não sei, eu nem chego a tanto. Eu acho que ainda dá para ajustar ali a faixa da corrida, aumentar um pouquinho a faixa da corrida. Porque tá aumentando, exato. Sinalizar melhor, porque eu vejo que a faixa da caminhada fica vazia, a da corrida super lotada, a turma se trombando e desviando um para um lado, um vai para bike, outro vai para caminhada, e a da bike mais ou menos povoada. Mas a da corrida com certeza tá pequena ali. Agora, ir no vai e volta da corrida ali, ou então sentido único da corrida, eu acho que sentido único é contraprodutivo e até falando de questão do treinamento vai dar problema. Sim, eu também acho que no Ibirapuera... A solução dele tá ruim. Eu também acho que no Ibirapuera precisa haver uma melhor
organização para que haja a possibilidade das pessoas correrem nos dois sentidos. Sim. Mas tem que se partir do pressuposto de que nem nos carros as coisas acontecem normalmente assim. Então, que, né, você sabe que você entrar na contramão é um problema. Mas o ponto é que nem sempre as pessoas entram na contramão. Quantas vezes você encontra todo mundo os caras entra na de contramão moto, daquele gato, né? Não. Eu acho que não é. Não, tô brincando. Mas o ponto é que eu acho que no Ibirapuera é possível você organizar as duas coisas, mas o cara jamais, sendo que isso nem tá de fato estabelecido, o cara achar que tem o direito de gritar com outras pessoas e tal. Teve até um aluno, eu não vou citar o nome dele, mas teve um aluno aí que atropelou, sem querer, fazendo teste de 3K, atropelou um cachorro, porque o cachorro cruzou. Infelizmente acontece, mas, cara, isso é motivo para briga? as pessoas brigarem, ou pior ainda, para uma covardia como essa, né? Então. Bom, então, para deixar claro que o que aconteceu foi errado, mas que a gente está dando as nossas orientações para a melhoria do Parque Ibirapuera, que eu também concordo com os dois de vocês. E agora, a Ruth, como que é o nome dela, João? Ruth Shepnetik. É o homem dos O homem dos dados. Mas Chepngetich, a queniana de 30 anos, recordista mundial da maratona com 2 horas e 9 e 56 segundos, foi suspensa provisoriamente após testar positivo para o diurético, mais uma vez, hidroclorotiazida. Considerado agente mascarante pela WADA. A substância foi detectada em março de 2025, após sua participação na meia maratona de Lisboa. E aí, pessoal, o que vocês acham desse assunto aí do doping aí, e os atletas? É um problema. É um problema que ele é muito acessível e muito fácil. E aí você, naquela busca de superação, de reconhecimento, de conquista, você acaba usando de subterfúgios que vão fora do jogo. Eu acho que vai naquela questão do falar no privado e falar em público. Sim. É o mesmo princípio aí. É o cara que, eu faço aqui, mas eu não vou falar lá fora. Então, quando você trabalha com a verdade, é tudo mais fácil na sua vida. E eu acho que nesse lugar é a mesma coisa. As pessoas têm que jogar o jogo da forma entre as 4 linhas. É com a regra que está ali. Você não vai burlar. A competição, a superação, a vitória, todo o mérito que envolve um evento esportivo envolve também as regras. Porque senão você tira o mérito. A partir do momento que você pode fazer do jeito que você quiser, daqui a pouco vai ter um cara, sei lá, pega um quadriciclo e vai correr uma corrida. Porque eu posso burlar as regras. Tem esporte que aceita isso, o fisiculturismo aceita a pessoa... Levantamento de peso. Cara, para mim não... Aceita oficialmente não. Oficialmente não. Mas eu acho que no fisiculturismo... Fisiculturismo sim, pode. No fisiculturismo, no levantamento de peso não. Não, levantamento de peso não, mas fisiculturismo... Eu acho que é errado. Fisiculturismo, para ser bem... Ainda que eu trabalhe com... Que eu tenha trabalhado em academia e um monte de outros lugares, que eu saiba também não é liberado oficialmente, eu não sei. É liberado. É o que eu falava para os outros professores, para os alunos que competiam, avaliei diversos desses fisiculturistas do ponto de vista físico, né? A gente fazia composição corporal e tal, até para ter uma medição. Não é minha área, não sei nada disso. Eu acho que o principal... Mas é inegável que tem, né? Sim. É inegável, não, isso aí. Pronto. Então... Mas eu acho importante que tem a regra, é para seguir. Eu acho que é o princípio aqui. Cara, se nesse esporte aqui você pode usar esse suplemento, seja o que for o nome que você quer dar, beleza. Então a gente pode usar esse. Eu não vou usar nada além, eu não vou roubar, eu não vou furtar, depende do artigo aí que a gente pode até comentar depois. que aqui a gente não é um podcast de direito e Exato. A gente está falando sobre corrida e comportamento social, eu acho que é por aí. Mas você não pode fugir das regras, porque elas estão ali, não é só para a gente ter uma bússola, saber um direcionamento de onde e como andar. É para a gente realmente poder evoluir dentro do esporte de uma forma que seja sustentável. Porque como é que eu vou olhar ali aquela pessoa que eu estimo, o atleta de elite, cara, ele é
O exemplo, né? O exemplo do esporte. Por isso que ele tem tanto valor dentro do esporte, por isso que ele recebe a premiação, por isso que ele recebe os patrocínios que recebe. Cara, você inspira crianças a como se comportarem na vida delas. E aí você tá lá ali burlando regras. Cara, imagina os fãs dessa atleta, o que eles acham que é certo, que é bom agora. Sim. Vão ter pessoas que seguem e estimam elas que vão começar a se dopar, porque ela usa aquilo. Se ela fez, eu também posso. posso. Se ela fez, eu também posso. Se ela chegou ali daquele jeito, eu também consigo chegar. Eu não sou atleta profissional, eu não vou ser pego em antidoping, mas eu vou melhorar o meu rendimento porque eu me espelho naquela atleta. Então, eu não tenho nenhuma empatia. Eu escuto muita gente falando, não, mas aquele atleta dedicou a vida e agora ele vai deixar de poder competir por conta daquilo. Cara, ele tem que deixar de poder competir sim por conta daquilo. Cara, ele é um exemplo e a gente tem que ser exemplo com quem é exemplo para que isso não se reverbere. Senão a gente não vai evoluir nunca. Senão a gente vai estar sempre andando. É um passo para frente e 2 para trás. É totalmente contra-social, produtivo essa pessoa que tem esse tipo de atitude no posto que ela está. Fora do posto também é repreensível. Mas no posto tem que ser exemplo, sim. Eu acho que a punição tem que ir no valor que ela tem para a sociedade. Só para deixar claro aqui que se ela for culpada, ela pode pegar até 2 anos de suspensão aqui. E ela foi a tricampeã da Maratona de Chicago. Ela tem... Deixa eu falar? Pode falar. Eu ia falar que, no caso dela, ela tem uma suspensão preventiva, né, se não me engano, pela Agência de Integridade do Atletismo, né? Sim. E que ali segue, obviamente, as recomendações da Agência Mundial Antidopagem. E existe uma punição padrão para essa substância que é de 2 anos. Então, pode ser que se ela de fato for, se for tudo confirmado e tal, não sei se está já no nível da contraprova, ela tem a possibilidade de defesa, obviamente, e tal. Parece que ela está colaborando, ela não foi suspensa imediatamente ao ser comunicada, mas ela foi suspensa na sequência de maneira preventiva. E essa suspensão é de 2 anos. Por quê? Porque, no caso, essa substância ela não gera por si só desempenho. O que pode acontecer é que, por ser uma dinâmica, por ser uma substância diurética, ela inicialmente ela pode reduzir, gerar uma perda de peso acentuada e rápida. Isso, por exemplo, para esportes, para modalidades que a perda de peso é uma coisa importante, ou seja, que são faixas de peso e tal, judô, UFC e várias outras coisas assim, né, por categoria de peso. Essa perda de peso rápida pode gerar um ganho para ela. E a outra coisa é que também por ser diurético ela dilui, né? Ela pode diluir, a pessoa pode ingerir bastante líquido, bastante coisa, e ela, ao diluir as substâncias que estão presentes no corpo, você diminui a concentração daquilo que é ilícito, e aí aquilo que você de fato utilizou vai sendo mascarado exatamente por você estar diluindo isso no momento do teste antidopagem. Então é uma punição padrão aí, mas ainda vai correr mais outras. Então, baseado no que você falou, Igor, eu vi um documentário um tempo atrás da ESPN chamado Dope, exatamente sobre alguns atletas que foram pegos no doping e deram seus depoimentos, falaram das suas carreiras. E o que a maioria falou, todos tiveram algo em comum, foi que todos eles tomaram por conta dessa pressão de ganhar, essa pressão de pensar que o outro está tomando. E a partir do momento que eles começam a tomar, e eles começam a ver o desempenho, aí cresce algo dentro, falando, nossa, olha onde eu cheguei. E se for a mais? E se for além? Aí, uma certa hora, você acaba que você perde o controle e você perde a noção do que está acontecendo. E aí, qualquer descuido, você vai ser pego no doping. Eu acho que do passado desse tipo de histórias foi quando o Lance Armstrong foi pego, que foi o mais, que naquela época que começou a ter esse tipo de exposição, né, ao doping. O ciclismo teve muito isso. É que você é novinho, Chico, mas teve do Ben Johnson antes, né? O Ben Johnson fala nesse documentário. O Ben Johnson, acho que para mim, pelo menos para minha geração,
Só um pouquinho mais. Pode falar. Você é um pouquinho mais novo que eu, mas é um pouquinho só, tá? O suficiente para falar do Ben Johnson, que acho que, pelo menos para minha geração, foi aquilo que marcou muito, né? Que foi campeão canadense, campeão dos 100 metros rasos, que é, né, a prova clássica do atletismo nas Olimpíadas. E aí ele foi pego no doping, perdeu ali. É uma questão muito, muito complexa essa do doping, porque, por outro lado, essa preocupação do atleta de que o outro está tomando, ela se justifica. Porque a agência mundial, os controles antidopagem, eles estão sempre correndo atrás do doping. Então, o doping tem sempre aquelas pessoas que estão procurando, que estão na frente procurando maneiras de dopar e tal, e a agência ela não consegue alcançar esse ritmo, esse time. Então, o cara tá sempre correndo atrás. E aí, o cara fica com essa preocupação. Putz, eu vou ou não vou? Então, veja, eu não tô aqui Ninguém justificando. Não estou justificando. O ladrão tá sempre na frente da polícia. A polícia tá aprendendo com o ladrão. Exato, não se justifica. Ainda que possa ter, que é o que eles tentam fazer, ter aquele controle e tal, aquela situação na qual você, por exemplo, é surpreendido no treino, você precisa ser submetido a uma quantidade X de vezes no ano para, inclusive, se classificar, para estar apto para algumas classificações. Então, você precisa, sei lá, acho que, se não me engano, são 4 vezes naquele período e tal. Mas está sempre correndo atrás. Isso não justifica, mas o fato é que essa questão de doping ela é de fato complexa. Mas eu acho engraçado. No tênis, quando eles instauraram aquele negocinho do computador que marca se deu in ou se deu out ali na bolinha, reduziu drasticamente os erros de arbitragem. No futebol... O VAR no futebol... Não entra no futebol porque... Melhorou. No Brasil você não vai falar. Mas eu acho que... Por que não testa... Todos os 10 das grandes provas, seja qual for a prova, chegou nas finais das Olimpíadas, todos vão ser testados. E aí não é que você vai, porque você está sempre correndo atrás, mas você vai inibir drasticamente o uso. Vão ser pouquíssimos que vão conseguir burlar a regra até onde ela está. E a busca pelos novos produtos, ela vai acelerar conforme você for pegando mais atletas, porque até a pesquisa e desenvolvimento, ela evolui mais rápido quando ela tem mais amostragem. Então, se testasse todas as grandes majors, todas as grandes provas do mundo, tivessem ali para os top 5, top 10 esse teste, cara, ia reduzir drasticamente. Eu vou dar minha opinião sobre exatamente... Eu também acho que seria o jeito mais fácil, né? Testa todo mundo, essa competição vai estar todo mundo testado, mas existem inúmeras maneiras de burlar. Vendo esse documentário que eu falei, você vê e fala, meu Deus do céu, os caras estão... Todo mundo tá dopado e todo mundo tá burlando, porque olha essa estratégia atrás disso, e o cara vai lá, faz o teste e não dá nada, por conta de inúmeras outras coisas que mascareiam o suplemento. E então eu acho que uma outra coisa é custo, né? Quanto mais testes, mais custo, quem que vai pagar, de onde vem esse dinheiro. Então eu acho que é um negócio que tem várias variáveis que Eu acho impedem. que para o esporte cumprir o seu propósito, ele tem que botar esse custo na planilha. Eu acho. Eu concordo com você. E quanto mais você testar, mais o custo vai cair. Também concordo. Ainda tem esse outro... Aqui, pronto, o cara de negócio falando, concordo. Ou seja, quanto mais você testa, mais o custo por teste diminui. Eu acho que muitos são testados. Eu acho que tem muitas coisas, tem muitas regras para essa testagem. Mas o fato é que você consegue burlar a testagem. Exato. É isso. Então, no Icarus também mostra isso, como que era o cara lá, o chefe da comissão russa antidopagem, mostrando Eu acho que o cara que faz o teste, ele tem total interesse em pegar essas pessoas. Quanto mais investirem nele, mais ele vai... falar que o teste dele é bom. Ele vai desenvolver para pegar esses caras. E aí deixa esses caras brigar, ué. Então, mas aí vem um outro ponto, que também tem o outro lado da sociedade, que eu não sei o quanto de verdade é isso, mas eu acho que é verdade. Que vai ter os jogos do doping. Vocês ouviram falar disso já? Não, eu não ouvi falar, mas eu já ouvi várias das ideias. Não, mas eu já vi fotos, eu vi vídeo de possíveis atletas que já foram atletas olímpicos que estão fazendo campanha para esses jogos. Então, você tem uma parte da sociedade que quer ver isso, que apoia isso. Então,
nunca vai chegar no ponto perfeito de fazer exatamente o que... Eu acho que essa forma, ela vai com a verdade, então eu acho que ela é boa. Eu acho que, cara, eu quero ver até o limite do ser humano com qualquer turbo. Mata, né? Só que mata. Cara, assina esse termo aí vai. Por mim, faz isso aí, eu acho que é o melhor. Porque esse cara do doping, ele fala, porque eu pego a melhor bicicleta me ajuda a chegar mais rápido, o melhor tênis me ajuda. Então por que eu não posso tomar o melhor remédio para chegar mais rápido? Isso aqui é uma ferramenta. É um ótimo argumento. Beleza. Então vamos jogar o jogo limpo? Então faz um jogo onde essas regras são. E eu quero o jogo do puro. O jogo do puro é esse. E esse é esse. Beleza, cada um joga o jogo que quiser. O que você não pode é você estar sujo no jogo do limpo. Exato. Supostamente limpo. Regras iguais para todo mundo. É simples. Com a verdade vai. Concordo com você. Então... Eu não. Não? Então, indo para o próximo assunto, o Tadeusz Kassabian, diretor da ESCOM e organizador de eventos, como a Meia Maratona do Rio e a Maratona de São Paulo, critica durante o atual cenário das corridas de rua do Brasil, classificando-o como uma várzea. O que você acha disso, Igor? Eu Nosso acho que ele mercado tá de certo, corrida. Mas eu acho que ele faltou um pouco aí de visão, bom senso, De autocrítica. empatia, autocrítica. Não, De autocrítica. eu acho que quando você está no mercado há muito tempo, com certeza o seu telhado vai ser de vidro. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. E, cara, eu acho que isso faz parte do jogo, você errar. Você errar, ajustar, fazer de novo, errar de novo, ajustar. Em todo o processo você vai ter isso sempre. Mas tudo o que ele falou faz total sentido. O que eu acho que não faz sentido é ele não entender que o nosso mercado dilatou de uma forma muito rápida. A gente teve, eu acho que o pessoal que faz trade em bolsas vê muito isso no gráfico. Ele está indo travado, ele descola, puf, rompeu ali o teto do gráfico, ele dá uma esticada. A gente acabou de dar uma esticada na corrida. Cara, vai ter que ajustar. A gente vai passar um período ali em cima ajustando para ganhar força de novo e poder esticar novamente. E isso faz parte desse gráfico esticado. A gente está com falhas em todos os pilares. A gente falou isso no último episódio. A gente está todos os pilares. Ele fala, todos os comentários que ele faz total sentido. Temos que ajustar. E eu acho que vai se ajustar. É natural que se ajuste. Eu vou lá numa assessoria, o professor não é bom, eu vou para outra. E essa vai ficar. Eu vou numa prova. Que não funciona muito bem, vai cair, vai nascer outra. E aí, conforme o tempo for passando, cara, tá todo mundo demandando para essa organizadora aqui. Por que tá todo mundo indo lá? Porque essa entrega o que é feito. Cara, é ruim para quem faz o trabalho bem feito? É ruim. Porque você vai ter um período que você vai sofrer bastante e depois desse sofrimento você vai colher os louros, que são aqueles alunos, aqueles corredores que não saem do mercado, eles migram para a sua organizadora porque você entrega um bom trabalho. Eu tenho certeza que dói para ele, porque ele está há muitos anos fazendo provas. Eu nem vou falar sobre as provas dele, se estão boas, se não estão. Mas ele faz há muitos anos, ele sofre há muitos anos, e aí ele vê essa turma que chegou sem nenhum pudor, fazendo do jeito que dá para economizar ali, às vezes porque não tem acesso a patrocínio ou não tem acesso a algumas coisas que ele adquiriu ao longo dos anos, sofre mais e não consegue entregar o mesmo tanto que uma organizadora consolidada entrega. E aí ele fica revoltado, mas eu acho que o tom poderia ser outro. Um tom de quem vê o que está acontecendo seria, você tem uns caminhos para se aperfeiçoar aqui no nosso mercado e eu acho importante que elas sigam esses caminhos. Quando ele fala da questão das autoridades fiscalizarem, das associações fiscalizarem, eu acho que é esse o caminho. Eu acho que o caminho não é, isso aí tá uma várzea, vamos multar e punir todo mundo. Não. Isso não é o caminho, porque senão você vai voltar para o tamanho que você era antes. Eu acho que o caminho isso aí está uma várzea, vamos fiscalizar e educar, e ensinar, instruir, vamos dar ferramentas para que esses pilares eles consigam se consolidar lá em cima.
Não vou voltar para onde eu estava. É confortável para eu que estou no mercado há 20 anos falar, ó, tira todo mundo aí, deixa eu aqui que eu consigo absorver essa turma aí, eu vou contratar mais gente e vou entregar. É muito confortável, mas na prática eu não vou conseguir entregar. Eu não vou conseguir absorver. É igual a Urbia com a assessoria esportiva lá. Não vai conseguir. O que você vai fazer, ou você vai reprimir o mercado e vai expelir aqueles novos entrantes e vai manter o mercado pequeno, ou você vai ter que distribuir o bolo, porque você não vai conseguir absorver todo mundo. Então eu acho que o que ele falou está certo, o tom, na minha opinião, está errado. A maneira de falar foi errada, né? As palavras utilizadas. O tom foi de tira essa turma aí que não está sabendo, as associações e organizações e confederações têm que expelir essas pessoas e deixar só quem faz direito. Não. Eles têm que instruir, dar ferramentas, dar o direcionamento para que elas sejam tão boas quanto as melhores e até melhor do que as melhores. Sim. Não, acho que você ia comentar alguma coisa a respeito, você que... Cara, eu queria fazer algumas observações antes. Primeiro que essa Pode falar. Não, eu ia falar que ele alega aqui que falta segurança, falta regulamentação, e de assessorias fazendo treinões sem suporte médico. Então tem muitas coisas que nem você falou, que ele fala que são verdades, mas é a maneira como foi falada que pode não agradar. É uma entrevista que, se eu não me engano, ele deu para um veículo que chama Diário do Povo, então fica aqui Não, foi pro Globo. Eu vi aqui no Diário do Povo. Repercutiu, eu acho que eu entendi porque repercutiu, porque a matéria onde foi publicada você tem que ser assinante para ler. Então os jornalistas que assinaram repercutiram em outras redes e a gente estava viralizando. Eu tô dando a fonte aqui daqui, eu estou consultando para ficar devidamente registrado, né? Ele falou aqui, sobre questão da regulamentação, criticando a Associação Brasileira de Corridas de Rua, que é presidida por um colega dele, que é o pessoal que é do cara da Iguana. Quem é o cara da Iguana? Pedro Carelli? Isso. Tá. E que a Iguana faz normalmente provas excelentes. Ela é muito conhecida no meio dos corredores por fazer provas excelentes. Já a IESCOM, a gente tem uma sequência de coisas a criticar aqui, e o que eu acho importante mencionar é que eu não estou aqui também, né, caça às bruxas, a gente não estava, vamos então agora, já que ele falou mal de não sei o quê, então vamos falar mal de... Não, eu acho o contrário, concordo com o Igor, e eu queria citar aqui as outras coisas que ele mencionou para poder concordar com você, que as coisas citadas por ele ele tem razão. Ele tem razão. Então, de fato, olha, dá para a gente melhorar a questão da regulamentação, a fiscalização também em relação... Ele mencionou a regulamentação em relação ao que precisa ser apresentado para poder fazer uma prova de rua. Ele falou sobre o rigor e responsabilidade no treinamento, mencionando as assessorias com os treinões, dizendo que, por exemplo, não tem, que vários dos treinões não têm a segurança necessária e tal, e existe uma regulamentação para isso também. Então, vários desses treinões não têm a segurança necessária, não têm o aparato médico necessário para isso. Ele fala também do papel das assessorias e dos atletas quando estes ou se submetem a provas às quais eles não estão preparados. Isso sobrecarrega o organizador, porque ele, no final das contas, tem ali uma dinâmica de atendimento de emergência ou de incidentes que acaba encarecendo o custo ali da situação. Por outro lado, as assessorias também, quando colocam, né, os atletas que não estão preparados, e, cara, bate na porta muito de pessoas que de fato não estão preparadas. Mas eu já quero fazer a maratona. E aí é bem o que você falou, né, Igor? De que é o mercado que está se adaptando, ou seja, a pessoa acha que, então, putz, eu corri 5 km, então qual é o meu próximo desafio? Uma 42. maratona agora. Então, não. Cara, semana que vem. Exato. Então, assim, sim, cabe às assessorias. Então, ele tem razão, cabe às assessorias, mas achar que isso é o grande problema, eu acho que não. Acho que sim, também as assessorias têm que olhar. Eu, por exemplo, dono de assessoria, procuro orientar os atletas e os nossos alunos, eles são prova disso. Ele fala também do critério da organização, mencionando a CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, tem a questão também dos permites e tal, das taxas que pagam, as federações e a confederação na maneira de fiscalizar tudo isso. Eu acho que ele tem razão em tudo.
Porém, acho importante mencionar aqui, e não é uma crítica a ele, mas uma observação. O fato é que a IESCOM, ela foi até o ano retrasado a organizadora da São Silvestre para a gente poder usar a São Silvestre, que é a principal prova do nosso atletismo. Agora tem a concorrência pesada da Maratona do Rio e das provas da Maratona do Rio de Janeiro, que reúnem mais pessoas, mas a São Silvestre é a maior quantidade de pessoas naquele mesmo dia, para aquela única distância. Então a São Silvestre indo agora para o 100º ano, a maior referência do nosso calendário. O ponto é que a IESCOM, ela organizou a São Silvestre por anos e anos. E a IESCOM tem nas principais praças, talvez, pelo menos uma das principais provas do Brasil. Então a IESCOM tem a São Silvestre, a Maratona de São Paulo, ela tem a Pampulha, ela tem a Prova da Garoto, se não me engano. Então, assim, ela tem uma abrangência, ela tem provas muito grandes, muitas delas com patrocínio e direitos de televisão, da própria Globo e coisas assim. Mas ele menciona, por exemplo, da necessidade de ter segurança, de você pedir o atestado médico para participação. Eu não lembro de ter feito uma prova da IESCOM que eu precisei mostrar um atestado, como acontece, por exemplo, na Argentina. Então, já começa por aí. Ele não fez. Ele tentou... e aí, aqui fica a observação. Ele tentou muito organizar a São Silvestre, mas, cara, olha a mudança drástica que foi a São Silvestre da IESCOM para Vega. Sim. Então, assim, eu não tô aqui apontando o dedo falando que ele não tem razão. Não, eu acho que ele tem razão. A observação de um cara que é player do mercado faz muito sentido. A gente tem que ouvi-lo. Mas aqui também cabe a observação de que, como usuário, por exemplo, a IESCOM não responde a gente muito. Quantas foram as vezes que a gente procurou a IESCOM para poder ajustar uma coisa relacionada à prova e tal? A gente quem? As assessorias no geral. Vamos então... Quem, no final das contas, começou a melhorar um pouco, por exemplo, a gestão de tendas de assessorias na Maratona de São Paulo foi a Associação dos Treinadores, quando a associação meio que assumiu essa organização. Então, o que eu quero mostrar é que, sim, temos que ouvir, sim, ele tem razão em muitas das coisas, mas ele, por ser um player, por ele estar há muito tempo nesse jogo, ele precisa fazer também. Então, ele não pode apontar o dedo sem olhar para as próprias responsabilidades. A IESCOM é só perguntar para os corredores o que eles acham das corridas da IESCOM. Acho que eles têm uma situação que foi muito... eles fizeram uma autocrítica lá quando se juntaram com a Vega num determinado momento ali, porque eles precisavam de mais penetração nesse público jovem e tal. A maneira como eles se posicionavam, os recursos de redes sociais que eles iriam se aproveitar ali da maneira como a Vega... Eu não sei quais eram os acordos, e nem se aquilo de fato foi para frente, mas acho que ali houve uma autocrítica. Mas o ponto eu nunca participei de uma prova da IESCOM que eu precisei colocar atestado médico. Ele teve essa questão na São Silvestre que houve um salto, uma melhoria muito grande de uma para outra. Então, acho que tem algumas coisas ali que ele precisa olhar para ele também como player, porque ele tem poder para fazer. O que eu acho que ele terceirizou a função de entregar a excelência, quando ele, como uma referência do nosso mercado, poderia estar refletindo no próprio evento essas melhorias que ele tá pleiteando aí para outros. É como se, olha, eu estou jogando um jogo que não tem regra, eu não sigo as regras. Deveria ser feito dessa forma, mas eu não faço porque ninguém me cobrou. Então, eu acho que se eu jogo dessa forma, eu não posso pegar um microfone e falar, você tem que fazer isso. Não. Então, eu vou lá na associação e falo, associação, confederação, eu acho que a gente pode fazer essas melhorias, vamos debater sobre isso, e aí a gente vê como melhora essa várzea. Agora, eu não fiz isso, nas minhas provas eu não faço tudo isso que eu estou falando, mas eu vou chegar no jornal, eu vou no jornal e vou falar, cara, tá uma bagunça isso aqui. Essa turma aí que chegou não sabe fazer nada direito. Calma, não é só essa turma. Tem uma turma aí que está há muito tempo e que não está fazendo direito também. Então, será que a forma foi correta? Será que não era melhor eu ir na confederação, eu brigar ali? Eu acho que, certo ou errado, ele levantou o holofote para uma área que tem que ser levantada.
Então ele teve o seu papel social aí relevante e positivo, estando ele certo ou não na forma que ele fez e olhando a vidraça, olhando para si, se ele segue realmente tudo que está ali ou não. Eu acho que ele acertou em fazer isso. Poderia ser num tom diferente. Eu acho que o mais importante no final das contas é que todos esses pontos que ele falou sejam vistos para que todas as provas tenham melhorias para nós que corremos elas e a gente quer que todos esses eventos sejam da melhor forma possível. Eu, particularmente, fui para o fim de semana no Rio e também fiz os 10K na Maratona de São Paulo, achei elas bem organizadas, mas também não fiquei sabendo de todos os outros pontos que vem a organização de uma prova, como a segurança, permits e tudo. Essa questão do atestado eu achei fenomenal, porque de vez em outra morre um. Se o cara faz todos os testes, eu vou fazer a maratona de Buenos Aires. Cara, eu fiz foi mais de 10 ampolas que tiraram aqui, que a cardiologista mandou para ver se dava, se eu tô bem mesmo, e fez mais exames, fazer exames, para conseguir me emitir um atestado de que eu posso correr. Cara, eu já corro há muito tempo, eu não... Pode falar, João, mas no fato dos atestados é que você é uma pessoa coerente e correta, mas o que mais tem é gente pedindo atestado para médico. Como que você vai falar que... Aí é a questão lá de botar muro na corrida pro Pipoca ver que tá errado ele entrar no meio da prova. Se a gente fizer uma corrida com um monte de muro assim, igual no show, que vai lá, ou então, sabe lá em Salvador, que o pessoal faz na rua a micarê, aí fica aquela corda lá, um monte de segurança, aí você passou, você leva uma paulada e você acha certo levar uma paulada e você corre de segurança para passar. E aí você entende que aquilo ali é público, mas no momento é privado. Enquanto não fizer uma corrida com segurança, segurando a cordinha em volta, o pessoal não vai entender que não pode. Tem um ponto aí que é o seguinte, a questão do atestado, ele se fosse seguido realmente como deveria, que é o que você está fazendo, Igor, ou seja, fazendo os exames para que depois disso o médico possa fornecer o atestado de que de fato você está apto para participar daquela prova, seria lindo. Mas a gente tem uma questão, que é o fato de que nós estamos num país em que uma boa parte da população não tem acesso a essa possibilidade de fazer esses exames, e se for submeter a esses exames, vai esperar por muito tempo e vai acabar não conseguindo gerar um atestado e tal, ainda mais se esse atestado tiver que ser renovado ano a ano. Veja que eu não estou dizendo, eu acho que o certo seria ter o atestado para todo mundo, mas isso encontra uma barreira na nossa sociedade. Então, de novo, eu acho que a maneira como ele colocou todas as coisas citadas por ele são coisas que precisam ter atenção. E quem sou eu, no final das contas, para poder falar de coisas de um cara que está no mercado há muito tempo e que, de fato, é um dos principais players da história. Eu só estou aqui mencionando que, ainda que ele tenha feito diversas dessas coisas, que ele tenha mencionado essas coisas e ele tenha razão, ele não faz no evento dele. A questão da São Silvestre, por exemplo, melhorou depois de um tempo. Ela veio numa crescente. Mas o fato é que houve um salto de qualidade de uma para outra que precisaria ser melhor explicado. E aí, talvez, pegando um pouco da sua fala também, teria sido mais oportuno se ele mostrasse o que a ESCOM está fazendo para que ele possa... melhorar essa várzea. Para melhorar a várzea. Porque é uma várzea, a gente tem várias... Quantas foram as provas que a gente citou aqui, de provas que não tem estrutura, que não tem água, que não sei o que, dos pipocas usando as coisas e tal. As pessoas acham que não, que está tudo bem. Tá. O ponto acho que sim, mas então cite quais são as coisas que a ESCOM fez. Eu acho que isso, inclusive, inspira, né? Dá ideias para que outras possam seguir. Isso, a matéria ficaria muito melhor se no final ele falasse assim, ó, nesse sentido a ESCOM fez isso para melhorar. Nesse sentido a ESCOM entrega isso para melhorar. Aí sim ele seria o exemplo, ele seria o líder de mercado, ele estaria ali fazendo jus àquela posição que ele ocupa. Agora, você terceirizar o protagonismo no desenvolvimento do mercado, na maturação do mercado para outro, eu não acho correto. Eu acho que sim, tem que ter isso tudo que ele falou. Eu acho que sim, as autoridades, as associações, as confederações estão aí não só, mas sim também para isso, e sim devem atuar para que a gente desenvolva todos esses
processos e que eles melhorem, mas ele é atuante, ele é ativo, ele é primeira pessoa nesse problema. Ele não pode ser a terceira pessoa que olha de fora enquanto não for, eu não faço. Mas eu tô vendo tudo acontecer. Não, cara, você pode fazer também. Eu acho que é isso. E eu acho que ia ser muito legal se ele ouvir, né, a gente falando aqui, quem sabe ele manda pra gente, né, ele poderia perder esse tempo, vamos dizer assim, Quem né, sabe- de falar, ia ser legal, porque eu acho que seria muito legal se ele pudesse falar o que a ESCOM está fazendo exatamente nesse sentido oposto, porque a organização, as provas deles são sold out hoje em dia, tem várias provas, Mulher Maravilha. continua sendo, assim, muito procurado e tal, até porque o mercado realmente inchou. Agora, a gente pode citar a ESCOM como a organização que é o exemplo de qualidade? Não, as provas que eu fiz, não. E só uma outra coisa, última. Isso porque a gente poderia ainda falar sobre a questão da segurança nas provas, do serviço de pronto atendimento e de uma série de outras coisas ali, que tem muitos médicos, e eu não estou falando da ESCOM agora, tá? E aí eu não estou citando ninguém, eu estou só dizendo que a gente poderia olhar, inclusive, para os profissionais que fazem o pronto atendimento dessas provas, para a qualificação deles. Às vezes é uma pessoa que está recém-formada e não tem ainda a necessária experiência para poder resolver uma questão de pronto atendimento. Então, assim, eu não vou ficar falando muito, porque aí eu precisaria trazer mais dados, mas isso é o tipo de coisa que tem muito a melhorar no Brasil ainda, com certeza. Alguém que pode vir aqui no podcast conversar com a Cris a respeito de como a IES contrata as provas. Um bom assunto para vocês falarem aí no próximo. Tá lá. E falando em assunto, vocês foram um assunto no último podcast de um comentário a respeito dos atletas pipocas. E teve alguns comentários aqui em um dos cortes que vocês vão poder falar um pouco a respeito. Crime é cobrança abusiva nos preços das corridas. Só pensam no lucro e querem utilizar uma atividade que em tempo atrás todos poderão correr. Quem falou? Citar, vamos falar quem foi que falou. Então, eu ia comentar no final do post que foi o Berto Capan. E porque os preços das inscrições eram justas. E aí, Igor, o que você tem a dizer do último comentário sobre o furto? Não, sobre esse comentário aí do preço das inscrições e comparar, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pô. A questão do preço é o que eu comentei. Eu acho que se não é justo para mim, eu não corro. Se aquele evento não entrega o que ele tá cobrando, eu não vou. E, cara, tá caro por N motivos. Eu acho que vai ali da macroeconomia até a micro, até o nosso mercado e seus suprimentos para suportar o tamanho que ele tá. O assunto anterior impacta nesse aí. Tá tudo muito demandado e não tem tanta oferta assim, até com a qualidade que necessita. E para você entregar a qualidade num mercado que está dessa forma, você vai ter que pagar mais caro. E no final, todo mundo sabe, tem que fechar a conta, porque, afinal de contas, essas organizadoras não são filantrópicas, não são organizações não governamentais, o governo não está subsidiando total, pode até parcial estar ajudando, mas tem que fechar a conta, senão não faz sentido existir. Senão vai todo mundo correr na rua, no meio dos carros, não vai ter toda a estrutura para ele, não vai ter a celebração no final, não vai ter o troféu, a medalha, a oferição de tempo, não vai ter nada disso. Vai ter só a pipoca correndo. Então, tem que pagar. E tá caro, tem que ver se realmente... Tá caro para você ou se não tá caro, né? Isso, e aquela organização entendeu que aquele é o preço daquele evento. Se você não quer ir, não vai. Pô, tem shows de música aí que R$2.000 para você ir. E esgota. E tem shows aí de graça. Esgota também. Mas vai da sua percepção de valor, do quanto você está disposto a pagar, ou pode pagar, e você vai ou não. Agora, isso não tem nada a ver com pipoca. Não dá para justificar uma coisa, ainda que tenha relação, né? Porque a presença dos pipocas encarece o evento. Então vamos ler mais um comentário aqui, que é do Matias de Souza Ross. Gente, a pessoa treina sempre na rua disputando com carros. Aí você acha mesmo que ela está lá por conta da água ou segurança?
o Pipoca está lá para correr apenas, e a maioria dos casos, essa pessoa iria correr naquele local com ou sem o evento da corrida, que ocorreu em ambiente público com privação de veículos, até onde eu sei, pessoal, não são veículos. Misturou alhos e bugalhos. Então, foi... Eu queria falar aqui, Matias, né, de Souza. Matias, obrigado pelo comentário. Sim. E tal. E eu acho legal quando a gente tem a possibilidade de ler os comentários das pessoas e quando eles são construtivos. Porque ele está colocando, ainda que a gente Sim. não concorde, mas ele está colocando a opinião dele. E o debate e as melhores soluções vêm da ideia desse debate. Mas é importante mencionar, Matias, que naquele momento a rua não é mais pública. Naquele momento a rua está sendo liberada pelo poder público, que é quem toma conta das vias públicas para um evento privado. E esse evento privado cobrou de determinadas pessoas para que elas possam estar lá correndo. A gente pode até discutir dizendo assim, pior é o Pipoca, que no final das contas vai lá e ainda usa a água da prova, come a banana da prova, recebe a medalha da prova, do que aquele que simplesmente só corre no lugar? Sim, beleza. Porque aí a gente poderia até estar falando aqui que, no final das contas, isso aí sim é furto. Né? Esse sim é o furto clássico. O cara foi lá e pegou. Que a medalha de outra pessoa? Aí ele pegou a medalha de outra pessoa, é furto, cara. sim. Aí é sim. Aí a gente acertou o artigo. A banana, exato. Então, assim, eu sou profissional de educação física. Ao usar a palavra furto, eu não quis falar roubo. Talvez eu achei, você deixa... Sendo que a diferença de um e de outro, por exemplo, é que você está sabendo, o outro no final você não está sabendo. Não, um é com violência, roubo é com violência. O roubo é quando você extrai da pessoa e a pessoa está vendo que você está roubando. E aí, provavelmente você usou da violência ou de ameaça para poder extrair. O furto é quando... eu ia fazer uma brincadeira que você vai ter que ser... Não vou falar. Não, deixa quieto. Mas é mais uma para responder. Mas o furto é quando você faz por trás, ou seja, sem a pessoa ficar sabendo. Quando eu falei furto, eu falei uma questão que eu não estava mencionando ali. Posso ter usado... Como não sou profundo conhecedor do Código Penal brasileiro, eu posso ter usado a palavra errada, mas ali era como se fosse vou falar de novo, uma figura de linguagem, mas que não é exatamente, só antes que os professores de português me corrijam aqui. Nossa, já está sendo corrigido. Pronto. Mas o ponto é que eu quis ilustrar uma situação na qual não era legal o cara usufruir. E aí teve um cara que, eu não tenho TikTok, eu não sou muito presente nas redes sociais, mas eu vi um cara que usou o nosso corte para falar que é um absurdo e tal, essas coisas. Tudo bem, eu tenho uma pergunta para ele e para todas as outras pessoas que comentaram aqui. A minha pergunta é, e se você tivesse ouvido ou visto o nosso podcast inteiro, teria percebido que a gente colocou uma situação que é aquela do show. De novo, o Ibirapuera é um espaço público. O cara vai fazer um show lá, ele coloca o tapume ao redor. Você que é o Pipoca é como se você estivesse pulando o muro para entrar no show que as pessoas pagaram para estar lá, ainda que aquilo ali seja um espaço público. Correto. Pergunto, qual a câmera? Aquela ali. Pergunto a você que fez o TikTok, estava ali no TikTok e usou o nosso recorte. Você pularia o muro do show? Porque é tipo isso. Pronto. O exemplo foi muito bom, a palavra talvez não tenha sido a melhor para explicar. Vamos colocar outra palavra. O que você quis dizer. Mas ficamos por aqui então, mais um Corre Aqui News. Então se você não segue a gente, dá uma seguida, coraçãozinho e tudo mais. Então espero vocês na próxima semana. Igor, João, obrigado pelo papo aí. Valeu. Valeu, obrigado. A gente se vê no próximo.